Que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente sempre vivendo em seu grande amor, e regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus! Aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma quinta-feira de instrução para novos convertidos aqui em nosso canal IPJC Oficial, canal da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Você que não é novo convertido também é muito bem-vindo, é claro, para participar aqui conosco e partilhar desse momento da mesa, né, do banquete da palavra do Senhor. Estamos chegando já aí aos momentos finais, né, dessas nossas reflexões bíblicas, desses nossos estudos bíblicos, porque estamos finalizando o mês de abril,
prestes a entrar no mês de maio e será agora no mês de maio, no dia 2 de maio. Confirma aí para mim, irmão Mateus. Acredito que vai ser isso, né? Primeiro domingo, dia 2 de maio, dia 1º, um sábado, certinho? É dia do trabalhador. E dia 2 será o batismo lá na chácara da igreja em São José dos Pinhais. E nós estamos animados para esse grande momento, esse momento muito solene na presença de Deus, em que muitos irmãos irão sepultar publicamente o velho homem e firmar o seu compromisso com Jesus Cristo aos olhos das testemunhas ali no ato batismal. E nós sabemos que à medida que vai aproximando esse momento, as lutas vão, se tornando cada vez mais ferrenhas. Não somente as lutas, mas também as tentações. Então, o conselho que eu deixo para os irmãos, que não é um conselho meu próprio, mas sim da palavra de Deus, é que você vigie, ore, jejue. Não baixe a guarda, porque à medida que vai chegando esse momento, o diabo vai empreender todas as suas forças, táticas, artimanhas e armas para desviar o seu foco de Cristo, a fim de fazer você desistir do batismo. E é por essa razão que hoje nós vamos falar de provações e tentações. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Nós vamos lidar com essas diferenças, com os propósitos de cada coisa, para que possamos entender um pouco melhor a respeito desse tema na palavra de Deus. E eu quero convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia comigo na Epístola Universal de Tiago, irmão de Jesus, no seu capítulo de número 1 e o versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós já louvamos o teu santo nome nessa noite de hoje. A nossa alma canta ao Senhor, a nossa alma te glorifica, te exalta, te adora, e nós louvamos ao teu nome por causa dessa segurança, dessa confiança que nós podemos ter, não em nós, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nesse momento nós apresentamos a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham nessa hora, em mais essa quinta-feira, que os momentos que nós iremos passar aqui sejam momentos preciosos, momentos de alegria, momentos de bênção, momentos de edificação, momentos de clareza de entendimento na Tua palavra, Senhor. Nos abençoe e nos dê a Tua graça, e nós pedimos que o Senhor venha usar a Tua palavra como esse meio de graça para fortalecer a fé dos irmãos, especialmente os novos convertidos, que estão chegando nessa reta final para o batismo no dia 2 de maio. Abençoe a cada um dos nossos irmãos, a todos nós que estamos aqui e aqueles que estão do outro lado nos acompanhando, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Queridos, eu peço a todos vocês que vão conosco até o fim, especialmente você que é novo convertido, que tem estudado nessas aulas para o batismo aqui na sede nacional, porque no final nós vamos dar algumas instruções aos irmãos novos convertidos que se aplicam especificamente para o dia do batismo, tá bom? Mas após a nossa reflexão aqui na palavra de Deus. Então, é natural, queridos, que nós venhamos reagir ao sofrimento, às lutas, às dificuldades da vida, muitas vezes reclamando, muitas vezes com tristeza. Isso é natural, é algo da nossa própria natureza humana. Mas em Tiago 1,2 ele diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. O que Tiago está dizendo aqui é que nós devemos reagir de forma diferente, não reclamando, não murmurando, e nem entristecendo, mas alegrando-se no Senhor. Agora eu preciso dizer aqui que Tiago não está nos proibindo entristecer de forma natural, mas não entristecer como os demais que não têm esperança, como afirma Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. O cristão se entristece no sofrimento, não como quem não tem esperança, e o cristão se alegra, mas também não como os que não têm esperança, porque o povo aí do mundo, quando eles se deparam com o sofrimento, o que ele procura? Uma válvula de escape.
encher a cara de cachaça, né? Ou quem sabe a fumar uma maconha para ficar meio assim relax, tranquilo, e tantos outros artifícios. É uma alegria passageira que para o mundo serve como uma válvula de escape para o sofrimento. Só que essa alegria que Tiago está falando aqui é uma alegria como resultado da obra do Espírito Santo de Deus em nós. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor e alegria. Então essa alegria aqui é uma alegria sobrenatural. Essa alegria aqui não tem a ver necessariamente com um sorriso 15 para as 3, mas é uma alegria da alma e também não é, meus amados irmãos, uma alegria no sofrimento em si, mas uma alegria na esperança em meio ao sofrimento. Então você está sofrendo, mas você sofre com esperança. Por isso que Paulo, quando fala, por exemplo, daqueles que morreram em Cristo, ele diz: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então o cristão ele pode se alegrar no meio da dor mais ferrenha da sua vida, porque não é alegria no sofrimento em si, não é prazer na dor em si, mas prazer na esperança, mesmo em meio à dor. Você está olhando para o futuro, para o que te espera, e dizendo: o que está preparado para mim não pode nem se comparar ao sofrimento do momento presente. E Tiago diz: tenha grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Agora deixa eu trabalhar um pouco aqui, esse é o nosso foco, com a palavra tentação. Essa palavra tentação na Bíblia é uma palavra polissêmica. Aí você vai dizer: ih, irmão Gabriel, você falou uma coisa difícil agora. O que é polissêmico? Polissêmico significa que a palavra tentação, ela possui vários significados, dependendo do contexto em que ela está inserida. Algumas traduções da Bíblia, mais antigas, mais arcaicas, por exemplo, se eu não me engano, em Gênesis 22 vai dizer: e tentou Deus a Abraão. E quando as pessoas leem isso, geralmente elas ficam confusas, porque aqui em Tiago, no capítulo de número 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Peraí, se algumas traduções diz e tentou Deus a Abraão, como é que Tiago está dizendo que Deus não tenta a ninguém? É porque a palavra tentação, como eu disse a princípio, é polissêmica. Às vezes a palavra tentação, quando é usada nesse caso que diz e tentou Deus a Abraão, não está querendo dizer que Deus atraiu Abraão para pecar. Não, mas que Deus testou a fé de Abraão. Então, em alguns contextos, a palavra tentação, ela se aplica a Deus no sentido de Deus testando a fé dos seus filhos. Mas a palavra tentação, ela tem uma conotação muito forte, muito comum nas Escrituras, do diabo tentando nos puxar, nos fisgar, nos inclinar para cometer uma prática ilícita, ou seja, para pecarmos contra Deus. E a palavra tentação na Escritura, geralmente ela carrega esse significado, né? De fisgar, de atrair alguém para cometer o que é errado. Não é à toa que aqui em Mateus, vamos lá? Mateus no seu capítulo de número 4, quando fala a respeito da tentação de Jesus, olha só o que diz aqui no versículo 3. E chegando-se a ele o tentador. Então, geralmente, essa palavra tentação se refere a alguém tentando inclinar o outro para praticar algo ilícito. E esse é o papel do diabo. Aliás, um dos papéis do diabo. Ele é tentador. Ele está sempre colocando diante de nós pratos, ofertas, respostas fáceis, né? Mas são coisas que querem nos desviar da presença do Senhor. Então, para termos didáticos, nós vamos nos referir ao teste da fé com a palavra provação, e nós vamos nos referir a essa atitude do diabo de tentar nos inclinar para o mal como tentação. E nós vamos entender aqui agora algumas diferenças. Quais as diferenças entre provação e tentação? Primeiro, a provação ela vem de Deus. Deus ele testa a nossa fé. Você observa, por exemplo, lá em Jó, no capítulo de número 1,
que a Bíblia diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, Satanás estava entre eles. E Deus é quem começa o diálogo. Para início de conversa, quem inicia a conversa é Deus. E em Jó capítulo 1 diz que Deus diz a Satanás: viste o meu servo Jó, não há ninguém tão temente, fiel como ele. Deus começa a tecer elogios em relação ao comportamento irrepreensível, não impecável, mas irrepreensível de Jó. E é interessante que naquele momento, né, Deus abre uma porta ali. E o diabo diz: ele serve a Deus porque o Senhor também cerca ele de bens, o Senhor abençoa a família dele, ele tem filhos saudáveis, ele é um homem rico. Diz a Bíblia que ele era o mais rico ali naquela região da terra de Uz, o mais rico dos homens do Oriente. Então Jó era muito rico. Aí o diabo diz: servir assim a Deus, qualquer pessoa serve, todo mundo serve, agora toca nele para o Senhor ver. Aí Deus diz: olha, tudo o que ele tem está nas suas mãos. Naquele momento ocorre duas coisas: provação e tentação, tudo junto. Ao mesmo tempo que Deus testa a fé de Jó, Satanás vai tentar a fé de Jó. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, se você voltar lá nas origens, aquela conversa partiu de Deus, tudo começou em Deus. Então Deus desejou provar a fé de Jó. Então preste bastante atenção: a provação, ela vem de Deus, mas a tentação, ela vem do diabo. É por isso que nós lemos aqui esse texto de Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ou seja, Deus não inclina ninguém, Deus não puxa ninguém para fazer o mal, para fazer aquilo que é errado, para cometer o pecado. Essa não é uma atitude do caráter santo, puro e reto de Deus. Isso é do diabo. É o diabo que quer fazer as pessoas pecar. Deus não, Deus quer salvar as pessoas do pecado. Então, quando você está diante de uma tentação, não foi Deus quem colocou aquilo no seu caminho, foi o diabo. Mas Deus prova a nossa fé. Deus testa a nossa fé. Para nós entendermos melhor, vamos compreender aqui ainda mais algumas diferenças. O propósito da provação é fortalecer a fé. Tiago capítulo 1, 2 diz que nós devemos ter alegria quando nós enfrentamos várias tentações. Eu já disse que tentação aqui tem um sentido de provação, de Deus testando a nossa fé. Tanto é que no versículo 3 ele vai dizer: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ou seja, a palavra paciência aqui tem um sentido de perseverar, de esperar até que Deus haja em nosso favor. Então Tiago está dizendo que quando Deus prova a nossa fé, Deus desenvolve em nós a perseverança. Então perceba que o propósito de Deus ao provar a nossa fé é agregar mais algo de valor à nossa fé. Deus agrega perseverança, Deus agrega paciência, Deus agrega maturidade. Olha só o que diz o versículo 4: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A palavra perfeição aqui não significa impecabilidade, ou seja, Tiago, quando ele diz que o propósito de Deus em provar a nossa fé é nos levar à perfeição, ele não está querendo dizer uma perfeição sem pecado, mas a palavra aqui tem o sentido de maturidade espiritual. Então você que é novo convertido, entenda isso: a sua fé vai ser testada por Deus, principalmente agora, chegando esses dias. A sua fé será provada pelo Senhor, a fim de desenvolver em você a maturidade espiritual. Se nós puxarmos lá no princípio, nos nossos estudos bíblicos, nós falamos que lá em Timóteo, Paulo chama o novo convertido de neófito, ou seja, planta nova no grego, né? Então Deus quer fazer o quê? Deus quer fazer com que essa planta nova crie raízes profundas e cresça para cima. Então isso aqui é a perfeição no sentido que Tiago está dizendo, no sentido de ser uma pessoa madura, uma pessoa experimentada na dor, no sofrimento, né? Uma pessoa que tem o seu caráter moldado através das experiências com o Senhor, nas suas lutas e provações.
Então você percebe aqui que Deus prova a fé para fortalecer a fé e para agregar alguma coisa de valor à fé. Agrega paciência, perseverança, esperança, experiência, maturidade e por aí vai. Mas o propósito do diabo é destruir a fé. E eu quero ler com você aqui a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos tessalonicenses. No capítulo 3, né? Ele vai dizer o seguinte aqui no versículo 5: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. O que Paulo está dizendo aqui? Só para contextualizar. Paulo sabia que os irmãos de Tessalônica estavam enfrentando perseguição, eles estavam passando pela prova, pelo teste da fé. Então ele manda Timóteo ir até eles. Então ele está dizendo, eu já não podia mais esperar mais, porque eu estava preocupado com vocês. Então eu mandei Timóteo para saber da vossa fé. O que está em jogo aqui é o quê? A fé daqueles irmãos. E por que Paulo estava preocupado com a fé deles? Ele está dizendo, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ou seja, Paulo está entendendo que no meio da perseguição, Deus está provando a fé. Mas ele teme que o diabo tente aqueles irmãos de tal maneira que eles venham desistir da fé. E Paulo manda Timóteo para saber notícia. Aí no versículo 6 ele diz, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, ou seja, nós enviamos ele até vocês, agora eles vêm de vocês para nós. E ele nos traz boas novas da vossa fé e amor. Olha que interessante. Então, a boa notícia que Timóteo traz a Paulo é, Paulo, os irmãos não desanimaram na fé. Pelo contrário, os irmãos estão se fortalecendo na fé e, além disso, se fortalecendo no amor de Deus. Portanto, quem nos prova é Deus. Quem nos tenta é o diabo. Deus nos prova para fortalecer a fé, o diabo nos tenta para destruir a nossa fé. Então, quando nós passamos por dificuldades na vida, as duas coisas estão se sobrepondo, estão acontecendo simultaneamente. Deus está nos provando e o diabo está nos tentando. Deus quer fortalecer a fé, o diabo quer destruir a fé. As duas coisas acontecem juntas, né? Além disso, o propósito de Deus nas nossas provações é nos levar a uma vida mais santa. E nós podemos extrair esse ensino aqui de 2 Coríntios, capítulo de número 12, aonde o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus colocou um espinho na carne. Há muita discussão no meio teológico sobre o que é o espinho na carne de Paulo. A questão é que a Bíblia não nos diz claramente o que é. Mas a palavra espinho nos remete à ideia de dor, de sofrimento. Se você pegar um espinho e colocar na sua carne, o que vai acontecer? Você vai gritar, ai, você vai doer. Então, embora não saibamos claramente o que era o espinho na carne de Paulo, o que temos são apenas especulações, né? Nós sabemos que está se tratando aqui de um sofrimento. Agora, a expressão na carne pode significar que é um sofrimento físico, uma doença, algo desse tipo, mas poderia ser também algo emocional. Ou pode ser um sofrimento físico e emocional também, não sabemos de fato o que é. A questão é que Paulo passou por esse sofrimento. E diz a Bíblia que ele vai orar a Deus, e ele ora 3 vezes aqui em 2 Coríntios 12, 8, ele diz que orou 3 vezes para que Deus retirasse esse sofrimento. Mas o Senhor vai dizer, não vou tirar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, olha que interessante aqui, meus amados irmãos. Você percebe que existem problemas na nossa vida que são consequências do nosso pecado. Por exemplo, a pessoa fumou a vida inteira. Ela vem para Jesus, recebe uma nova vida? Recebe. Mas o pulmão está cheio de nicotina, consequência do pecado. A pessoa vivia no mundo uma vida devassa, foi lá e contraiu AIDS, vem para Jesus, Deus perdoa? Se não perdoa, claro que perdoa, perdoa e dá uma vida nova. Mas a pessoa vai chegar um momento que vai definhando o corpo por causa da AIDS. Se Deus quiser curar, amém. Se Deus não quiser curar, fazer o quê? A consequência do pecado.
A pessoa viveu uma vida criminosa lá no mundo, vem para Jesus, entrega a vida para Cristo, Deus perdoa, glória a Deus, perdoa e dá uma vida nova, faz dele uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas vai ter que pagar a sua dívida na prisão, consequência. Então, o perdão de Deus não elimina a consequência do nosso pecado. Só que nós precisamos entender que nem todo sofrimento é uma consequência de pecado. Aliás, existem sofrimentos que Deus inflige em nós com o propósito de evitar que nós venhamos cometer certos pecados. Vou te dar um exemplo. Paulo aqui ele está dizendo, só para contextualizar uma vez mais, no capítulo 12, que ele recebeu visões e revelações gloriosas de Deus. Ele diz que foi arrebatado até o paraíso. Ele ouviu palavras inefáveis que não poderia ele dizer aos homens de tão glorioso que era. Ele viu coisas maravilhosas, ouviu coisas maravilhosas, e isso poderia levar Paulo a um pecado terrível, que é o pecado que derrubou o diabo, a soberba, o orgulho. Paulo poderia bater no peito e dizer bem assim: eu sou um bom crente, não tem gente como eu, olha a revelação que Deus me deu, olha como Deus me usa, olha como Deus está fazendo comigo, me levou até o terceiro céu, não tem ninguém como eu, sou o homem mais santo. Mas olha por que Jesus colocou esse espinho em Paulo. No versículo 7 ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Paulo está mostrando aqui que o propósito daquele sofrimento era que ele não viesse a ficar inchado, orgulhoso, soberbo, aquele crente exaltado, se achando mais santo que os outros, melhor do que os outros, se achando a quarta pessoa da Trindade. Então, existem espinhos na nossa vida que nós plantamos a semente desse espinho lá atrás. Agora, existem espinhos na nossa vida que não fomos nós quem plantamos, mas foi Deus quem plantou em nós com o propósito de nos evitar de pecar. Então, certos sofrimentos vêm na nossa vida para que Deus evite que venhamos cometer determinados pecados. Irmão, eu vou dizer isso aqui claramente, você vai me entender. Mas tem gente que Deus não pode dar nada para ele, senão ele desvia. Tem gente que Deus tem que manter ele ali, às vezes com uma doença, às vezes ganhando pouco, às vezes sem muito prestígio. Por quê? Porque se Deus dá ele prestígio, ele se corrompe. Se Deus dá ele um dinheiro, um bom salário, né, fazer com que o negócio dele prospere, ele se corrompe. Se Deus dá ele saúde, ele se corrompe. O pastor Ademar conta a história de um cidadão que veio na igreja, usava muleta. Aí Jesus curou ele, o pastor perguntou: e aí, irmão, tá feliz? Tô feliz, pastor, porque agora vou poder pular meu carnaval. Então você percebe, existe casos, isso não se aplica, não é genérico, não acontece com todo mundo da mesma forma, da mesma maneira, mas há momentos em que Deus coloca certas limitações em nós para nos evitar de cometer um pecado e acabar perdendo a nossa alma, irmão. Então você percebe que a provação, o sofrimento, muitas vezes, ele vem com o propósito de colocar um freio, um limite na nossa vida para que não venhamos violar a lei de Deus e pecar contra Deus e assim acabar perdendo a nossa alma. Além disso, Paulo vai dizer aqui, né, que o poder de Deus se aperfeiçoava nele. Então, quando Paulo tinha essas excelentes revelações, mas Cristo colocava esse espinho na carne dele, ao invés de Paulo crescer e se engrandecer, Paulo desaparecia e Cristo é quem ficava mais evidente na vida de Paulo. E o poder de Deus se aperfeiçoava, né? Então, às vezes, Deus permite a provação, o sofrimento, a luta, os problemas da nossa vida, com o propósito de nos santificar. Ou seja, esse espinho aqui é o espinho da graça. Deus diz: Paulo, não vou tirar o espinho, mas eu vou acrescentar graça para você suportar o espinho. Então não pede a Deus para tirar a provação, porque você nunca entende qual é o propósito de Deus. Às vezes, no dia que Deus tirar esse espinho, você se perde. Então é melhor ir para o céu com um espinho na carne, né, do que viver uma vida confortável, indolor, tranquila, deitado eternamente em berço esplêndido
e acabar indo para o inferno. Não é verdade? Agora, nós precisamos entender que, enquanto Deus nos prova para nos levar a uma vida mais santa, o diabo nos tenta para vermos nós cairmos no pecado. É verdade. Agora, deixa eu explicar algo aqui rapidamente. Cair na tentação é pecado. Agora, ser tentado não é pecado. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus nunca pecou, mas a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Então, a tentação de Jesus não se limita ali a Mateus 4, a Lucas 4, porque a Bíblia não tem o propósito de registrar tudo. Mas diz a Bíblia que Jesus em tudo foi tentado, mas ele venceu as tentações e pode socorrer os que são tentados. Então, o diabo pode até te tentar, pode, até aí você não pecou. Agora, você cedeu à tentação, aí não, meu irmão. Aí você pecou. Aí você pecou. Então, aquele velho ditado que diz assim, olha, você não pode impedir que os pássaros, voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Então, você não vai impedir que aquele mau pensamento venha como uma seta na sua cabeça, mas você pode repreender e vencer. Agora, a partir do momento que você começa a alimentar essas coisas, aí o diabo está montando a ninhada dele na sua cabeça. O diabo está montando a ninhada dele no seu coração. Então, ser tentado pelo diabo, ou até mesmo pela nossa própria carne, porque a tentação às vezes vem de fora do diabo, mas também pode vir de dentro, porque o pecado habita em nós, Tiago, inclusive, fala dessa tentação que vem de dentro. Então, você observa que a tentação, ela vem. A tentação em si não é pecado, mas ceder à tentação, aí sim, é pecado. E nós devemos tomar cuidado. Então Deus prova a fé para nos santificar. O diabo nos tenta para fazer o contrário, para nos fazer pecar, para nos tirar da rota da santidade, para nos fazer desviar do caminho do propósito de Deus. É por isso que a palavra pecado significa errar o alvo, é sair fora do caminho. Agora, nós precisamos entender uma outra coisa aqui bastante interessante. Deus nunca nos prova acima das nossas forças. Essa é uma frase que eu ouço muito. Mas agora, isso é bíblico? É o que nós vamos ver agora. Existe aqui uma grande diferença entre provação e tentação. Porque Deus pode nos provar acima da nossa capacidade. Mas Deus não permite o diabo nos tentar acima da nossa capacidade. E eu quero ir com você agora para a palavra. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo 8, Paulo diz assim, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então observe que Paulo está dizendo que quando ele estava na Ásia, veio uma luta tão grande, uma provação tão grande, que ele diz claramente, era mais do que podíamos suportar, ou seja, era além do nosso limite, além da nossa capacidade, além da nossa força. Daí você pergunta, por que Deus permite provações que são acima da nossa capacidade de suportar? Isso não é falta de misericórdia? Não, isso é grande misericórdia. Porque o propósito de Deus está aqui no versículo 9. Paulo diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, muitas vezes, se Deus nos prova só em coisas que nós podemos tirar de letra, digamos assim, nós nunca vamos aprender a confiar em Deus. Ah, Senhor, pode mandar essa provação aí que eu mato no peito. Pode mandar essa lutinha aí que isso aí para mim é a fichinha. Eu tiro de letra. Então, enquanto está aqui no limite, que você pode manter o controle, administrar tudo com muita segurança, está tranquilo. Mas Deus muitas vezes deixa extravasar, sair fora do limite da nossa capacidade de administração e até mesmo da nossa capacidade de suporte. Para quê? Para que nós venhamos tirar a confiança de nós mesmos e colocar nossa confiança no Senhor e dizer, Senhor, eu não posso.
mas tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. É por isso que, se eu não me engano, é lá no Salmo 55, a Bíblia diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Então, muitas vezes Deus coloca um fardo mais pesado do que nós podemos suportar, para que nesse momento nós venhamos ceder e dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos agora, eu confio apenas, absolutamente e tão somente no Senhor. Então, irmão novo convertido, se prepare, porque vai vir luta aí, vai vir luta pesada, o tapa da onda vai ser forte. É por isso que você tem que se preparar na oração, no jejum, na palavra, como diz o nosso querido presbítero José Carlos, que toma conta do culto, né? Tem a responsabilidade do culto da segunda-feira, da oração aqui na sede. Ele diz: irmão, ore sempre antes da luta vir. Não deixa para orar na hora da luta, porque se você ora antes, você já está fortalecido, você já está preparado. Mas se você só deixa para orar durante, aí é problema. Aí é problema. Então já vai se preparando, vai orando, vai jejuando. O tapa da onda vem para todo mundo, para todo crente. Todo crente vai ser provado por Deus. Se você ainda não experimentou, vai chegar a sua hora. Não fica aí pensando que Deus vai te poupar, porque não vai. A aprovação é necessária. Como que Deus vai te amadurecer? Como você vai ter experiência com Deus? Como que você vai ajudar os outros se você nunca passou por nada? Não tem como. Não tem como. Então, muitas vezes nós até falamos do sofrimento, mas há uma distância segura do sofrimento. Aí chega a hora que Deus diz: meu filho, chegou o momento seu. Agora eu vou te colocar no meio do sofrimento. Mas depois que você passa, você sai mais habilitado para ajudar outras pessoas que passam por aquelas dificuldades ou por alguma outra espécie de sofrimento. Mas como você já está experimentado, você pode ajudar, você pode orar, você pode aconselhar, porque você sabe o que é a dor. Então você tem autoridade, não apenas a autoridade da palavra em si, porque embora talvez nós não passamos pelo mesmo sofrimento de outras pessoas, mas nós temos a autoridade da palavra de Deus, mas você tem a autoridade também que vem pela própria experiência. E isso é maravilhoso. Mas preste atenção, embora Deus nos prove acima das nossas forças, Deus não permite que o diabo nos tente, e nem que a nossa própria carne nos tente acima das nossas forças. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então perceba aqui que a palavra tentação não tem o sentido de provação, porque está dizendo, claro, é tentação humana. Está falando da nossa própria inclinação para o pecado. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que o possais suportar. Então Paulo está dizendo, a tribulação que me veio na Ásia foi acima do que eu podia suportar. Isso está em 2 Coríntios capítulo 1. Mas em 1 Coríntios 10 ele não está falando de provação, ele está falando de tentação. Aquela inclinação que muitas vezes vem de dentro de nós ou até mesmo do diabo para nos fazer pecar. Deus diz, eu não vos deixarei ser tentado acima do que você pode e além disso, eu vou te dar um escape. Eu vou te dar um escape. Então Deus não apenas não permite que o diabo nos tente acima do que nós podemos suportar, mas Deus também nos oferece o escape. Toda vez que o diabo nos tenta, Deus abre uma porta de escape. Agora, se nós vamos entrar pela porta, aí é outra história. Vai depender da nossa própria decisão diante do Senhor. Então, queridos, vamos fazer aqui uma retrospectiva rapidamente. A provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. Na provação, Deus fortalece a fé. Na tentação, o propósito do diabo é nos desfalecer na fé. Na provação, Deus promove a nossa santificação. Na tentação, o diabo quer nos conduzir ao pecado. Na provação, Deus nos prova até acima da nossa força para que possamos aprender a confiar nele. Na tentação, Deus não nos deixa ser tentados acima da nossa força e ainda oferece um escape. Então, irmão, na provação não tem escape não, você não vai escapar. Diz a Bíblia que é necessário passar por provação antes de entrarmos no reino de Deus. Não quer dizer que todo mundo vai passar pelo mesmo tipo de problema, mas da tentação nós podemos escapar, né? Essa é mais uma diferença. Da provação, nenhum crente vai escapar. Da tentação, Deus oferece o escape, tá bom? Então,
É isso que eu queria dizer para os irmãos, por quê? Porque tem muita gente que entra na fé em Jesus, entra na vida cristã, se torna um cristão, e ele começa a nutrir expectativas erradas. Ele pensa que vai vir para Jesus e a vida vai ser muito melhor. Embora nós pregamos e cremos e temos vivido isso, que Deus abre portas, que Deus prospera, que Deus abençoa, né? Isso é maravilhoso, cremos que Deus faz e Deus o faz sim. Mas não podemos esperar que a vida cristã é essa coisa indolor, né? Sombra e água fresca, melzinho, água com açúcar. Não, vai ter momento que é fel mesmo. É luta, é provação, é dificuldade. Então nós estamos falando isso para você, para que quando a luta bater na sua porta, você vai dizer, meu Deus, ninguém me avisou. Para que você não venha dizer, por essa eu não esperava. Não, não é assim. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro está dizendo aqui, quando a prova vier, não estranha não, porque isso é algo comum da vida cristã, é natural. Assim como todo ser humano que vem ao mundo sofre em alguma medida, às vezes o sofrimento é emocional, às vezes o sofrimento é físico, às vezes é na saúde, às vezes é na vida financeira, mas todo mundo sofre em alguma medida, outros mais, outros menos, mas todo mundo sofre. Assim também quando você vem para a nova vida em Cristo, pode esperar que você também vai sofrer. Então ele está dizendo, não estranha, não acha que isso é coisa de outro mundo, coisa de alienígena, coisa de extraterrestre, não, é coisa de crente. O sofrimento é parte integrante da vida cristã. Mas ele vai dizer aqui no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Não esmoreça, irmão. Não desanime, irmão. Resista ao diabo firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A mesma aflição aqui, que Pedro está dizendo, é porque ele estava escrevendo a uma igreja perseguida, e naquela época a igreja de Cristo como um todo estava sendo perseguida. Então é nesse sentido que eles estavam passando pelas mesmas aflições. Então, meus amados irmãos, não estranhe, se prepare. Você, irmão que está me ouvindo aí, o diabo vai te tentar daqui para frente, e depois que você se batizar também. Não é para você ficar com medo que eu estou dizendo isso, é para você se preparar na presença de Deus. Pedro está dizendo, resista ao diabo firme na fé. É para você também fugir do pecado. O diabo vai colocar alguém no seu caminho te convidando para beber aquele golinho, você lembra? Para você voltar para o alcoolismo, para fumar aquele cigarrinho de novo, para você voltar a ser um viciado. O diabo vai colocar aquela mulher na sua frente, você acha que ele vai colocar aquelas barangas, aqueles maracujá murcho? Claro que não. Ele vai colocar aquela coisa mais linda do mundo, que você vai pensar bem assim, uau, que grama, essa grama aí está mais verde que a de lá de casa. O diabo vai colocar isso no seu caminho, sabe para quê? Para você perder o foco. Não cai nessa falácia não. Porque por cima assim, ó, parece um mel, parece tudo gostoso. É só até você dar a mordida, porque depois que você dá a mordida, você vai ver o fel que está dentro. Amargura. Eu ouvi a história uma vez de um pastor que era um homem muito usado na mão de Deus, mas ele brincava demais com o diabo. E um dia apareceu uma mulher bonita lá na igreja, uma mulher assim que chamava a atenção de todo mundo, né? E talvez o diabo não vai tentar o seu problema com a mulher, porque o diabo sabe a fraqueza de cada um. A fraqueza talvez é um jogo, a fraqueza talvez é bebida, a fraqueza talvez é... O diabo vai tentar na sua fraqueza, ele sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. O diabo não é bobo não, gente. O diabo não é bobo. Então aquele pastor tinha uma fraqueza moral em relação à vida sexual. E aquela história que eu ouvi conta que essa mulher entrou na igreja e começou a congregar ali, aparentemente uma coisa inofensiva, e depois ela foi fazer aconselhamento com o pastor e tal, mas no meio daqueles aconselhamentos pastorais, ela começou aqui, ó, boca amanteigada no ouvido do pastor. Até que chegou o momento em que eles marcaram o dia, marcaram a data, marcaram a hora, marcaram o momento e foram para o motel.
E depois que ele terminou o ato sexual com aquela mulher, que ele traiu a sua esposa e cometeu aquele adultério, aquela mulher ficou possuída de um espírito de demônio e começou a dar risada da cara do pastor, dizendo: tá vendo aí? Você ria da minha cara e zombava de mim, agora eu te derrubei. Então não brinca não, irmão, não brinca com o diabo não, não brinca com o pecado não. Por cima é doce, é saboroso, é bonito. Se o diabo, se o pecado, melhor dizendo, não oferecesse nenhum prazer, nenhuma alegria, ninguém pecava. Mas ele vem com aquela aparência assim, é uma isca atrativa, aí o peixinho não sabe de nada, vai lá e fisga. Mas o anzol está ali, ferindo, machucando e segurando. Depois que ele te segura, meu irmão, aí acabou. Só Jesus para ter misericórdia. Então se prepare, irmão. Ora, jejuma, santifica, fecha essa boca, fica mais atento, guarde os seus olhos, guarde o seu coração, coloque-se debaixo da potente mão de Deus, dizendo: Senhor, me dá força, não me deixe ceder às tentações da minha carne, o batismo está chegando aí. E depois que você se batizar, não afrouxa a mão não fica menos vigilante. Não bate no peito e diz: pronto, cheguei, agora acabou. Não, você só está começando, meu irmão. Só está começando. O batismo é só o começo, não é o fim. Ainda tem uma trajetória de vida com Deus. É daqui para o céu, é daqui para a eternidade. Não podemos parar, não. Essa luta, essa batalha, é todo dia, é toda hora, é todo momento, é todo instante. No dia que você descansa, saiba de uma coisa: o diabo não descansa. O diabo, o pecado e o mundo não dá trégua, não, irmão. Então se prepare. Se prepare, porque Deus vai provar a sua fé. Deus vai testar a sua fé para ver se você quer mesmo servir a Ele. Deus vai permitir que pessoas te ferem. Deus vai permitir que pessoas falem coisas que magoem o seu coração. Deus vai permitir que pessoas te humilhem por causa da sua fé, porque agora você é o crentinho, né? Muitos vão dizer: lá, está escondendo agora atrás da Bíblia. Ô, irmão, vem aqui, irmão, beber uma cachaça aqui com a gente. Deus vai provar a sua fé. O diabo vai tentar. Vai chegar muita resposta fácil aí. Coisa que aparentemente é boa. Coisa que aparentemente assim, ó, chuchu beleza, como diz a turma. Mas não cai na falácia do diabo, não. Se você permanecer fiel a Deus, na força do Senhor, não na sua força, na força do Senhor, você vai cantar o hino da vitória. E você pode vencer, irmão. Deus permitiu que Jó fosse provado, mas Deus sustentou ele até o fim. Deus permite que o diabo nos tenta, mas diz a Bíblia que ele não poderá nos tentar, nem mesmo a nossa própria carne, acima do que podemos suportar, e Deus ainda vai dar o escape. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e vamos permanecer firmes no Senhor, em nome de Jesus. Tem mais um hino preparado aí, irmão Mateus? Tem mais um hino preparado aí? Vamos cantar? Porque depois desse hino nós voltaremos com algumas instruções para especificamente o dia do batismo. Tá bom, meus amados? Nós vamos a esse louvor agora, né? E depois nós voltaremos com essas instruções bastante importantes e realizando o momento da oração final juntamente com vocês, em nome de Jesus. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
e vigor. A gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos cantar o coro mais uma vez? Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Belíssimo louvor, meus amados, que nós acabamos de acompanhar. Que Deus abençoe a todos vocês. E agora o que iremos dizer aqui é especificamente para os irmãos que vão se batizar agora, no dia 2 de maio, na chácara da igreja. Então aqui nós vamos apresentar para os irmãos, né, uma lista de coisas que vocês devem providenciar, tá bom? Não é nada demais, embora tenha algumas observações aqui sérias, mas são coisas que os irmãos devem levar para o batismo, né? Primeira coisa, leve uma muda de roupa consigo, né? Então, quando você chegar lá, você vai estar com a sua roupa normal e os irmãos vão dar ali uma roupa, né, que você colocará por cima, uma espécie de um jaleco, né, digamos assim. Os irmãos já devem ter visto, né, vídeos de batismo aqui da igreja em que a pessoa vai lá, né, com a sua roupa normal, o irmão saiu de casa com a sua calça, com a sua camisa, a irmã saiu ali de saia, com a sua blusa, mas chegando lá por cima você vai colocar aquele jaleco, né? Parece um jaleco, né? Porque eu não... Tem um nome essa roupa, Matheus? Tem um nome mais apropriado? Eu não sei, né? Mas é aquela roupa de batismo, né? Os irmãos aqui da igreja já vão providenciar, você coloca por cima e vai se batizar. Mas, consequentemente, você vai molhar a roupa que está por baixo. Então, leve uma muda de roupa consigo, né? Porque lá vai ter os banheiros disponíveis, tudo lá ajeitadinho, né? E os irmãos poderão se trocar depois por uma roupa seca. Então, leve essa muda de roupa e leve também uma toalha consigo, né? Leve também uma toalha consigo para você poder se secar ali após a cerimônia do batismo e fazer a troca da sua muda de roupa, tá bom? Não se esqueça também de levar uma escova ou um pente para pentear. Isso talvez aqui não influencia tanto para os irmãos, mas para as irmãs ajuda bastante, né? Você vai ser ali submerso na água, né? Então o cabelo com toda certeza vai ficar um pouquinho bagunçado, então fica essa dica aí para os irmãos levarem, para as irmãs, mais importante ainda, né? Levarem uma escova ou um pente para pentear o cabelo ali depois da cerimônia do batismo também. Então, muito cuidado
muito cuidado para não deixar nenhum objeto, não deixa chave do carro, não deixa chave de casa, não deixa carteira, não deixa cartão de crédito, não deixa nada no bolso. Então, às vezes a pessoa sai daqui para o batismo, deixou a chave de casa no bolso, deixou todas essas coisas. Então, tome muito cuidado, porque ali na hora da imersão, de repente pode ficar alguma coisa para dentro da água, e depois que ficou não tem como mais ser achado, né? Muito difícil que se consiga achar. Então, tire todos os objetos do bolso e principalmente documento e dinheiro, né? Principalmente documento e dinheiro. Então, toma muito cuidado aí. Então, voltando, leva uma muda de roupa, uma toalha, um pente. Não se esqueça de tirar o objeto do bolso, celular, chave, carteira, cartão de crédito, dinheiro. Então fica essas dicas aí para os irmãos, que são algumas providências que podem ser tomadas para o dia do batismo, a fim de facilitar aí a vida dos irmãos, tá bom? E temos aqui ainda mais uma observação importante. Se por acaso você fez todas essas aulas do batismo, mas ainda está com alguma pendência, não deixe de conversar com os nossos pastores, o pastor Ângelo, o diácono Maurício, que são os irmãos que presencialmente têm cuidado aqui, né, dessas aulas do batismo, de falar com os nossos pastores, o pastor Ademar, o pastor Ângelo, o pastor Dorizon, estão aí à disponibilidade dos nossos irmãos. Irmão Gabriel, não consegui me libertar da bebida ainda, não consegui me libertar do cigarro, né? Não consegui ainda resolver a questão do meu casamento. A situação conjugal ainda está pendente, então converse com os nossos pastores antes, a fim de evitar constrangimentos lá na hora do batismo, porque consequentemente lá na hora, como que vai batizar uma pessoa nessa situação? Uma pessoa que ainda não foi completamente liberta dos vícios, uma pessoa que ainda está com a situação conjugal desregulada, né, ilegal, não tem como, tá bom? Então, não deixe que esses constrangimentos ocorram lá na hora. Converse com o pastor, se prepare um pouco mais, ore mais, peça a Deus graça para que no próximo batismo você venha descer as águas batismais em nome do Senhor Jesus e receber a bênção completa para a glória do Senhor. Tá bom, meus amados? São essas as observações e nós vamos agora orar, encerrando com os nossos queridos irmãos. Amado Deus e bendito Pai Celestial, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, meditando, refletindo, falando da Tua palavra com os nossos queridos e amados irmãos. Alcança, Senhor, também aqueles que deixam aí os seus pedidos de oração no chat, pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas enfermas, pessoas com problemas na família, causas na justiça, pessoas que têm negócios, pendências a resolver, pessoas que fizeram entrevista de emprego e aguardam uma resposta, aqueles que estão fazendo o exame da CNH, mas nunca conseguem. Põe em tuas mãos, Senhor, peleja pelo meu irmão e pela minha irmã, essa pessoa que agora está entregando a vida para Jesus, esse desviado que está voltando para os caminhos do Senhor, esse novo convertido que se preparou até aqui, está dizendo: Senhor, me dê força para ir até o fim, não só até o dia do batismo, mas até chegar no céu. Dê força ao meu irmão, à minha irmã, dá vitória, Senhor, para que sigamos avantes na presença do Senhor e venhamos glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Essa foi a nossa penúltima aula, penúltima reflexão bíblica. Quinta-feira que vem voltaremos aqui com vocês com a nossa última reflexão de instrução para novos convertidos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e até a próxima quinta-feira que vem, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã, sexta-feira, o nosso pastor estará conosco. Quarta-feira, sábado, melhor dizendo, né? Quarta-feira não, sábado é o Kids. Será o culto Kids. Então, sexta-feira é o nosso pastor, sábado o culto com as nossas irmãs que estarão ministrando para as crianças, participação também aí ativa das crianças. No domingo, nosso pastor volta uma vez mais, trazendo a palavra de Deus e orando em nosso favor.
Nós vamos finalizando por aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Saindo daqui vai para o rádio, das 9h30 à meia-noite, programa Despertar aí com o diácono Joel e os outros companheiros que estavam ali com ele da Escola de Formação de Obreiros, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você fica agora com esses vídeos, falando a respeito das contas da igreja, a manutenção da obra de Deus e um convite da nossa irmã Irilane para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos, meus amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Pelo Facebook, você irá pesquisar ipjc.oficial.sede. Acessando a nossa página, tem a opção Curtir. Curtindo, você receberá as notificações das transmissões do nosso culto ao vivo. Acessando a transmissão, tem a opção Compartilhar. Você poderá compartilhar no seu perfil e o maior número de pessoas serão alcançadas. No YouTube, você irá pesquisar IPJC Oficial, tendo a opção Inscrever-se. Já inscrito no nosso canal, ao lado tem o sininho, onde você ativa as notificações e o nosso culto online chegará no seu lar. No Instagram, você irá pesquisar IPJC_oficial. Comece a nos seguir e toda a nossa programação chegará até você. Nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Ore, divulgue, compartilhe. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.